Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje eu, Mariana Fante, converso com Hilda Breda, uma referência quando se fala em cultura em São Bernardo do Campo. E aí falo cultura porque realmente, no geral, ela tem ligação aí com teatro, com cultura, com história, com memória, com a preservação aí de São Bernardo do Campo, toda essa história, e é com ela que tenho o prazer de bater um papo hoje aqui no podcast. Seja bem-vinda, Hilda. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade e vamos lá, né? Nós é que agradecemos. A Hilda, para quem não sabe, não conhece, também é diretora, dramaturga, além de dirigir aí um dos grupos de teatro mais antigos do ABC e do Brasil. Hilda, conta pra gente que história é essa. O Grupo Cênico Regina Paz, ele nasceu em São Bernardo em 1962 e ele é mais antigo porque já foi feito um pós-doutorado e foi feito várias teses, né? Porque ele é um grupo sem fins lucrativos, é de utilidade pública e desde então nós não paramos, desde que começou em 1962. O grupo tem 63 anos e nesse tempo todo não parou as suas atividades, sempre esteve produzindo, fazendo espetáculos, desde as peças infantis até as juvenis, né, mais público adulto, sempre esteve trabalhando. E mesmo durante o período da censura federal, que foi um período difícil, mesmo durante a pandemia, assim mesmo nós fizemos trabalhos. Então, eu acho que é um grupo realmente que continua na labuta, que não é fácil. Os grupos de teatro duram pouquíssimos quando é nessa faixa nossa que é de teatro amador. E hoje o grupo de teatro conta com quantas pessoas? Ele tem assim, uma média de 25. Tem pessoas que estão lá há muitos anos, né? Eu mesmo estou há 56 anos, é bastante tempo. Tem pessoas também que estão com esse tempo todo e tem pessoas que estão começou agora há pouco tempo, nesse ano mesmo, mas estão. Então tem pessoas que têm 20, 30 anos, é uma média. Então a média sim, a gente calcula uns 25, porque tem pessoas que às vezes saem porque a pessoa, vamos supor, uma garota, né? Fala, casou, vai ter filho, agora vou ter que cuidar da criança. Cuida quando está um pouquinho maior, já leva a criança para participar do grupo e também, mas fica às vezes um período fora, às vezes trabalha num espetáculo, trabalha no outro. Então a média é mais ou menos essa. E quantos espetáculos são feitos? Assim, você escreve todos eles? Eu tenho escrito, porque assim, antigamente a gente era mais fácil, porque você pedia para os grandes autores nacionais, os grandes mesmo, que nem Guarnieri, Dias Gomes, tudo, você pedia o texto, eles liberavam. Hoje, como eles faleceram, e ficou o quê? Ficaram com os descendentes. E eles não querem, eles querem que as grandes celebridades montem os espetáculos, então se torna mais difícil. Então, e as coisas vão mudando também, as pessoas também querem ver outras coisas. E eu comecei a escrever porque eu vi que tinha um segmento de São Bernardo muito interessante, que é a história da cidade. Então, eu já escrevi vários espetáculos focando a história de São Bernardo. Não só a história como um todo, que já fiz um espetáculo, até você quase falou o nome agora, que história é essa? Bernardo, que chamava. Eu fiz um espetáculo assim, e foi em 92, foi o primeiro espetáculo que eu fiz e ficou 5 anos em cartaz, que assim, foi um sucesso, que bom, né? Então, depois eu fiz outros espetáculos falando, alguns sobre as tecelagens, né, as fábricas de móveis, também falando sobre o cambuci, que é um fruto, né, da região. Então, eu fui fazendo espetáculos assim, sobre a Vera Cruz também. Então, e o meu último espetáculo, escrevi agora, que se chama Custou Mais Veio, que é sobre a emancipação político-administrativa de São Bernardo do Campo, né? Que faz 81 anos. Hilda, você é dramaturga, né? Você é diretora também, ou seja, todos os espetáculos protagonizados e encenados pelo grupo de teatro de São Bernardo saem aí da sua cabeça? Você que cria, escreve os textos, dirige todos eles? Ultimamente. E por uma necessidade, não foi porque, não, muito pelo contrário, eu gostaria até de pegar texto de outros autores, mas o que acontece? Antigamente era muito fácil, você ia pedir para autores consagrados, né, como é o caso do Dias Gomes, do Guarnieri, e você pedia, eles liberavam o texto. Hoje, como os direitos autorais ficaram com os descendentes, eles criam muito problemas, eles querem só que celebridades montem o espetáculo, então fica difícil.
E eu também vi que as coisas iam mudando, a realidade do público. E de repente eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos escrever sobre a história da cidade. Isso começou quando ia ter um congresso, o segundo congresso de história do Grande ABC, ia ser em São Bernardo. Aí eu falei assim, nossa, eles queriam que a gente se apresentasse, mas nós não tínhamos espetáculo novo. Aí eu falei, mas como é de história, se contasse a história da cidade? Aí eu falei, mas eu não vou ter muito tempo. Aí meu marido, Antonino Assunção, que era o diretor do grupo na época, né? Ele falou assim, não, você faz que eu vou escrever. Eu falei, mas eu não quero datilografar. Ele falou, datilografia, né? Então, eu falei, então tá bom. Então eu ia escrevendo e ele foi datilografando e aí nós montamos o espetáculo. E ele estreou no segundo Congresso de História e foi falando sobre a história da cidade, né? E tem duas vertentes na história da cidade, que alguns acham que foi 1553 a fundação, outros 1717. É uma história longa, mas foi contando isso. E aí o espetáculo fez muito sucesso, ficou 5 anos em cartaz. Mesmo a gente ia montando outros espetáculos, mas esse continuou, e sempre com muito público. Então, eu vi que era um segmento importante que as pessoas queriam assistir sobre a cidade. E, mediante isso, eu escrevi outros espetáculos, né, falando sobre a Vera Cruz, né, a companhia cinematográfica também. Eu fiz um espetáculo falando sobre como que eram as montagens, tudo, né? E nós gravamos um vídeo, inclusive, dentro dos estúdios Vera Cruz mesmo, conseguimos. E outros que falavam sobre o cambuci, que é o fruto específico de lá, junto com como teve uma colonização italiana, falando sobre a polenta, que era alimento do dia a dia, e também sobre tecelagens, fábrica de móveis, sobre vinho, né? Sobre a uva, né, que tem uma associação em São Bernardo sobre o vinho. Então a gente falando sobre esses aspectos e outras que eu falei sobre a cidade, né? Então, e a última que eu escrevi foi porque ia se comemorar o ano passado os 80 anos da emancipação política administrativa de São Bernardo. Porque poucos sabem, mas São Bernardo já foi subdistrito, né? Os mais antigos falavam Vila de Santo André. Então eu escrevi um espetáculo sobre isso, que chamou Custou Mais Veio, que é um trecho, é um verso do hino de São Bernardo, que foi escrito pelo Wallace Simonsen, e a música é do maestro João Gomes. Então eu resolvi escrever um espetáculo sobre isso, para contar o que foi essa história. E essa história, para ser um pouquinho rápida assim, é o seguinte: antigamente os 7 municípios eram as 7 cidades que hoje conhecemos como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. O que era? Tudo era São Bernardo, tudo. Só que, e a sede era na cidade de São Bernardo, na rua Marechal Deodoro. Só que aconteceu o quê? Foi criada a Estrada de Ferro Santo Jundiaí. E a Estação São Bernardo ficou localizada no lugar que chamava Santo André, a Estação São Bernardo. Os políticos, o que aconteceu? Em volta da estação começou a se desenvolver muito, inclusive com pequenas indústrias, comércio. E os políticos de lá começaram a reivindicar com o governador do estado que a sede não podia ser em São Bernardo, tinha que ser em Santo André. Então o que aconteceu? O governador do estado aceitou e em 1939 a sede passou a ser Santo André e São Bernardo passou a ser um subdistrito, ou seja, uma vila de Santo André. Só que os moradores de São Bernardo não se conformavam com isso. Imagina, né? Foram rebaixados. E aí eles estavam tentando lutar, mas eles não tinham força política nem poderio econômico para isso. Só que tiveram sorte que o Wallace Simonsen, banqueiro, poderoso, rico, né? Ele tem uma casa de campo em São Bernardo, que foi a Chácara Silvestre, né? Que até hoje foi preservada. Ele começou a frequentar os lugares de São Bernardo, inclusive um dos bares que se reunisse pessoal para querer a emancipação de São Bernardo de Santo André. Não queria ficar longe, né? E ele deu essa força. Ele falou, não, deixem comigo. Eu vou falar com o Getúlio Vargas, porque eu sou muito amigo do governador, e de Getúlio Vargas ele vai vir porque vai inaugurar a Via Anchieta. Então, o que nós vamos fazer? Quando ele vier, ele vai vir aqui no centro daqui de São Bernardo para dar essa força para vocês. E ele conseguiu. E em 30 de novembro de 1944, São Bernardo passou a ser São Bernardo do Campo e o Wallace Simonsen foi o primeiro prefeito. E aí essa história nos leva ao segundo ponto, que também, né, fica sob a incumbência da Hilda, que é justamente preservar
a memória de São Bernardo do Campo, né? Até por isso você conta pra gente que muitas vezes você transformou em teatro, né? Você adaptou aí para uma série de peças de sua autoria a história de São Bernardo do Campo, porque além de preservar a memória, preservar a história, tem todo um acervo também. Como você mesmo citou aqui alguns pontos, São Bernardo é realmente muito rico, né, em termos de memória. Aí começa até pela, que a gente não pode deixar de falar, a Estrada Caminhos do Mar ali, onde tem, né, a famosa Casa de Pedra, onde vêm pessoas aí de todo o Brasil para conhecer, ou os estúdios Veracruz, que imagina... A Cidade da Criança. A Cidade da Criança, que está na memória de todo mundo, e não só de quem é do ABC, mas do estado Sim. todo de São Paulo. E aí, como é lidar com todas essas memórias, e memórias que estão presentes no subconsciente da maior parte, não é da população do ABC, aí é do estado e além, né? Tem pessoas, inclusive, de outros estados Sim. que conhecem, né? Não só a Estrada Caminhos do Mar, mas também a Cidade da Criança, os Estúdios Veracruz e uma série de outros pontos, né? A Rota do Frango com Polenta. A gente tem a Jurubatuba, né? Da fábrica, das lojas de móveis. Das fábricas, aí a gente não para mais. Porque São Bernardo já foi a capital do móvel, né? Sim. Porque aqui tinha muitas tecelagem. A própria Rua Marechal Deodoro, que é a principal, é a artéria principal de São Bernardo, ela era chamada de Caminho do Mar, porque era onde passavam os tropeiros para irem para da Baixada Santista, veja bem. Então eles desciam a Serra do Mar ou subiam com os produtos que chegavam em Santos ou desciam, mas era uma estrada. E era assim, de terra, dizem que as casinhas que tinham em volta da Marechal, eles fechavam a janela por causa da poeira, quando passavam os tropeiros, porque todo o material ia no lombo de burros, né? De mulas, né? Então eles desciam a serra e a serra era muito perigosa. Por isso que na Marechal, bem no centro, tem a capela Nossa Senhora da Boa Viagem, que também é tombada, que ela também vem de tempos remotos, né? Porque todo mundo parava lá para pedir uma boa viagem para descer a serra. Por quê? Porque poderia ter assaltantes. Era uma estrada, não era estrada, era um caminho, era uma picada, como se diria, né? Então eles tinham animais selvagens, cobras, onças, né? Ainda tinha alguns índios que não eram civilizados, então isso é de tempos muito remotos. Então eles pediam proteção para ter uma boa viagem. Então fica a Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a nossa basílica hoje lá. E o que acontecia? Quando subia a serra, eles agradeciam. Inclusive dizem que Dom Pedro I, antes de chegar até o Ipiranga, parou lá, né, para agradecer a viagem, porque ele veio de Santos assim, dizem que ele passou lá. O Dom Pedro II tem registros que passou, esse tem. Agora, Dom Pedro não, mas eles imaginam que era a única estrada que tinha. Então, era uma via muito importante, era a estrada do mar mesmo, era lá. Então, é muito importante para nós, que não existia a Anchieta, né? Então, era assim. Sem dúvida, além de hoje ser uma das rodovias aí mais importantes que corta a cidade e do nosso país, e corta justamente, né, São Bernardo do Campo, liga aí a principal capital do país, né, que é São Paulo. Então sim, ainda é um trajeto muito importante. Agora, como é, né, Hilda, lidar com tudo isso, com toda essa questão de cultura, como é trabalhar com cultura hoje? Não vou falar só em São Bernardo do Campo, né? Mas no Brasil, digamos assim. É difícil, eu acho que é difícil, porque na minha idade, eu acho que a gente tinha, assim, mais... por exemplo, a literatura era uma coisa muito forte, hoje não é tanto, né? Mudaram as atitudes das pessoas, os comportamentos e uma série de coisas, né? Então a gente tem que se adaptar aos novos tempos, né? Claro que não é o que você desejaria, porque você, às vezes, você vê mesmo pelos espetáculos de teatro, por exemplo, a gente ia muito a São Paulo para assistir os espetáculos com os grandes atores, né, artistas que tiveram esse país, então era de terça a domingo. Então hoje não, é só final de semana, e assim mesmo as pessoas vão para assistir o artista da TV, não vai para ver um espetáculo. Eu acho isso muito triste, assim. E falando a parte de teatro, que é uma parte assim, mas eu vejo assim que perdeu muito, mas a gente continua batalhando, entendeu? Eu acho assim que a gente não pode perder esperança, mas eu acho que deixa a desejar muito, porque as pessoas têm um conhecimento muito mais profundo sobre a cultura em geral. E o próprio interesse na história, né? A história de onde você mora, de onde a sua família muitas vezes cresceu, né? Se formou. Você mesmo, quantos anos em São Bernardo, Hilda? A minha idade, eu tenho com 73. Eu nasci em São Bernardo,
Meus pais nasceram em São Bernardo, meus avós, que é uma coisa bem rara. É muito raro, porque a cidade, a partir dos anos 60, ela ficou sendo uma cidade de imigrantes, né? E eu acho isso também fabuloso, que eu também já escrevi sobre eles. Eu acho assim, a cidade é uma miscigenação. Eu acho isso assim muito interessante, como a cidade foi formada, né? Então, mas como diz o pessoal, eu sou batateira, né? Quem nasce em São Bernardo diz que é batateiro, né? Porque se plantava batata mesmo, né? Então é por isso. E tem uma outra história por trás dessa que eu também já escrevi, né? Que é dos batateiros e ceboleiros. Santo André ceboleiro, batateiros, e, enfim. É uma outra história também da rixa entre as duas cidades, né? E então também já escrevi sobre isso. Então eu venho desde criança. Então toda a minha vida foi calcada em São Bernardo. Estudei em São Bernardo, trabalhei, me casei, minha vida todinha em São Bernardo. Então é isso. E vi todas essas passagens da cidade quando era pequena, né? Quase que uma aldeia. E eu fui vendo toda essa transformação, tudo isso que aconteceu com a cidade. Então, para mim, é muito interessante, né? É isso aí. E essa mudança, realmente, a chegada de tecnologia, né? A mudança da própria vocação econômica da cidade, Sim. São Bernardo, teve esse boom, né? Que você ela foi capital do automóvel. Exatamente. Hoje ela já perdeu isso porque se desfacelou, porque agora são mais serviços, né? E você tem que aceitar as mudanças, né? E aí, como é passar toda essa experiência, né? Passar os anos, ou realmente passar essa evolução dos anos para o papel, né? Que é o que você faz isso e aí encenar. Isso é difícil, isso é difícil porque você fala, não posso dar uma aula de história, eu tenho que... Porque teatro é entretenimento. Você pode rir ou chorar, mas é entretenimento. Então você fala, não, como é que eu vou fazer isso? Que nem quando eu fui escrever agora sobre Custou Mais Veio, eu pensei assim, meu Deus, como é que só tem homem? Só tinha homens de autonomista. Cadê as mulheres? Eu não posso. E meu grupo tem mais mulheres que homens, como sempre, né? A parte assim, eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu fui catando aqui e ali nas pesquisas, que tem que fazer pesquisa, né? Para eu não errar no que eu vou escrever. E de repente eu consegui colocar as mulheres também em destaque. Claro que os homens, eles têm que fazer a parte deles, porque eu peguei trechos do que eles falaram em depoimentos posteriores e isso foi colocado como personagem dele. E claro que alguma coisa eu tive que acrescentar. Eu tenho que imaginar que ele também falou aquilo dentro do que eu li sobre a respeito. Então, das mulheres, eu tive que criar os personagens, mas não criei assim os personagens, eu criei pessoas que existiram realmente. Então, por exemplo, eu pus nessa peça 3 mulheres, assim, como mais destaque. Tem mais pessoas, mais mulheres, mas 3 em destaque. E quem é? É a Odete Tavares Bellinghausen, que foi uma musicista, compositora, uma pessoa assim que batalhou pela cultura em São Bernardo. É uma das personagens. E eu peguei depoimento dela para pôr no palco e outras coisas, claro, que eu fui inventando, vamos dizer assim. Aí a outra que eu pus foi a Leonilda Montebeller Zóboli, que ela foi casada com o orador da turma dos autonomistas. Ele era o mais jovem na época. E ela foi assistir o espetáculo, que ela está com 97 anos. Então ela não sabia. Ela foi porque ela sempre foi assistir meus espetáculos. E ela foi com a filha e ela começou, depois ela falou para mim, Nilda, eu vi que aquele espetáculo lá, aquela personagem chamada Leonilda, eu já achei estranho. De repente, era a minha vida que estava no palco. Falei, pois é, porque eu também sabia da vida dela. E a terceira personagem, quem é? É a Balbina Silva, que faz a mãe dela. A mãe dela, Maria José, foi casada com o João Gomes, autor da música do Hino de São Bernardo. E a Balbina é do meu grupo. Eu falei, Balbina, você vai fazer tua mãe. Eu vou fazer minha mãe? E a Balbina fez a mãe dela. E ela dava risada no começo, que ela falava assim, quantos filhos você tem? Uma hora a outra pergunta. Jair, Maria, não sei, Balbina. E ela dava risada, a Balbina sou eu. E eu falei, mas você está fazendo sua mãe. Então, e aí ela falava, eu tenho uns 4 filhos. Aí a Leonilda falava, eu quando casar com a Tília, vou ter 10 filhos. E ela teve 10 filhos, realmente, né? A Leonilda. Então, isso aí eu deixei os personagens, pus as realidades das mulheres e pus a realidade também dos homens, dentro do que eles falaram. Mas tive que pôr coisa para poder ser, assim, se desenvolver como um espetáculo de teatro, não como uma aula de história. Engrossar o caldo. É mais ou menos isso. E acho que eu fui feliz, porque para mim, assim, eu fico muito emocionada no final,
que eles começam a cantar em São Bernardo, a plateia levanta e canta junto. Para mim, eu fico muito feliz. E fico feliz que meus atores, todos eles, um beijo para você, Regina Pacenses, eles corresponderam ao que eu queria. E é realmente um amor muito bonito de ver pela cidade, né? Um amor de uma mulher que é natural de São Bernardo do Campo, teve toda, né, a sua família também aqui natural da cidade, e hoje conta e dedica a sua vida a contar as memórias e a história do povo são bernardense. Gostaria de parabenizar você por esse trabalho. Agradeço. E também tenho que agradecer, não só falei para o pessoal do Regina Passos, mas ao pessoal também da AME, que é a Associação dos Amigos da Memória, que eles me ajudam muito também, porque eu nem queria assumir a presidência, porque eu falei, já tem Regina Passos. Não, você tem que ser, e eles me ajudam muito também para poder levar e preservar a memória. A Associação dos Amigos da Memória para tentar preservar a memória e auxiliar o Centro de Memória, que é da Prefeitura, a gente auxiliar para que ele se mantenha e o que for possível, levar pessoas para fazerem depoimentos e outras coisas, né? Pegar documentos, às vezes, que a gente consegue, para poder que o Centro de Memória cada vez se fortaleça mais, né? Então, e é um trabalho rico, né? Muito, justamente você resgatar, achar, né, esses fragmentos e poder concentrar nesse centro de memória, né? Exatamente. Ainda hoje existe essa busca, essa procura por pessoas, famílias que existem, que ainda têm documentos que podem fazer parte, né, e ir compondo esse centro de memória de São Bernardo? Sim, o centro existe sim, porque de vez em quando nós encontramos alguém, não é de vez em quando, para todo mês praticamente, nós levamos ao Centro de Memória pessoas para fazerem depoimento sobre seus antepassados e elas levam material também. Que muitas vezes, como é pessoal, eles fazem cópias e depois devolvem. Tem alguns que cedem mesmo, eles fazem cessão desse material para o Centro de Memória. Então, nosso trabalho não termina, cada dia parece que aumenta mais. Eles vão descobrindo o que nós fazemos e vão nos dando mais apoio ainda. Então, é um trabalho que a cada dia nós percebemos que vai aumentando. Então, para nós é muito interessante isso. E quem, então, estiver assistindo esse podcast, quiser, de repente, conhecer um pouco mais do grupo de teatro, ou tiver algum material para contribuir com a memória, ou quiser saber, conhecer um pouco mais da história de São Bernardo do Campo, quais são os canais que nós podem saber? A gente, assim, nós não temos uma sede, né? Mas, por exemplo, da AME, que é a Associação dos Amigos da Memória, nós temos, assim, tem Instagram, né, que tem esse nome, mesmo no Facebook a gente tem, é só entrar lá e solicitar alguma coisa. É a mesma coisa do Regina Passos também, por aí, né, pelo Facebook e pelo Instagram, e entra em contato que a gente dá as informações, né? E também queria deixar um beijo, o pessoal da Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, que também eu cuido lá do acervo, né, e às vezes das atividades culturais, e também faço parte da equipe que tem a procissão dos carroceiros, a festa da padroeira, que ela também é a mais antiga da região. Além é religiosa, mas ela é folclórica, ela é tradicional, porque ela tem mais de 100 anos, então é quase 150 anos de história, por que chama dos carroceiros? Porque ela começou quando as pessoas tinham 7 cidades e iam até a Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem de carroça ou a cavalo. Então eles iam lá e se reuniam. Isso aí ficou uma tradição e até hoje é mantido. Quer dizer, história é o que não falta aqui em São Bernardo do Campo. Hilda, agradeço demais a sua participação. Esse foi mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Eu te encontro, então, no próximo episódio. Mais histórias, outro tipo. Claro, hoje nós falamos sobre cultura. Quem sabe o que nós traremos para você no próximo Câmara Podcast São Bernardo. Até lá!